Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o coração repleto de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa, essa casa de luz, onde somos sempre acolhidos para o aprendizado, para a nossa elevação espiritual, e aqui estamos para contribuir. Vamos fazer uma prece que todos possam nos acompanhar em pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, agradecemos de maneira simples, simplesmente agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Rogamos paz, amparo, luz e proteção, que junto com a equipe espiritual trabalhadora dessa casa, que os nossos pensamentos eles possam se elevar, se iluminar, para que possamos, através aqui da fala, doarmos aquilo que de melhor estiver em nossos corações. Que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, esse tema tão abrangente que acreditamos apenas iniciar aqui uma reflexão, mas que ela possa contribuir com cada um de nós para expandir aí a nossa consciência, para que possamos construir uma reflexão duradoura, uma reflexão maior sobre o tema. Lá no dicionário, no significado das palavras, o perdão ele é caracterizado como uma ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida ou de um indulto. E nós, aqui, estudando a doutrina essa doutrina iluminada, né, essa doutrina espírita, nós vamos, através do pensamento de Cristo, né, dessa elevação, desse exemplo que deixou aí para a humanidade, refletir de uma forma mais abrangente sobre o tema. E para isso, para começarmos, nós vamos nos recolher ali no tempo em que Jesus estava sentado, naquele seu jeito tranquilo, leve, paciente de ser. Ele estava sentado meio que escrevendo ali na terra, né? Passando os dedos ali, concentrado. Quando que longe, um pouquinho distante, ele começa a ouvir os gritos daqueles homens que começam com palavras, né, de insultos, com palavras levianas. E aí Jesus ele permanece naquele sentimento que ele estava, naquela plenitude interior, meio que se preparando para aquilo que estava por acontecer. Quem dera que nós conseguíssemos, né, nos manter nesta harmonia, nessa paz, nessa tranquilidade, mesmo sabendo que ali vamos passar por algum tipo de ameaça ou de mal-estar. E aí aqueles homens se aproximam e quando trazem aquela mulher adúltera e começam a falar ali, a apresentar insultos, a dizer ali para o mestre que eles desejavam apedrejá-la porque ela estava contra as leis da época. E Jesus, num dado momento, quando todos esperam a resposta dele, e ele diz àqueles homens: quem dentre vós que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E naquele silêncio que se faz ali presente, pôde-se perceber lentamente pedra a pedra caindo no chão, né? E ali nenhum daqueles homens conseguem, né, tem ali a coragem de poder lançar as pedras naquela mulher. E essa passagem finaliza, né, aquele momento, se nós pudéssemos ali resumir, Jesus dizendo àquela mulher: vá
e não peques mais. Então vejam bem, através dessa passagem nós podemos refletir por inúmeras maneiras, tem tanto ensinamento, mas vamos pegar um breve despertar aqui para nós. Jesus, ele deixa claro que não se pode retribuir o mal com o mal, que não seria justo ali, porque existia alguém que tivesse feito algo de ruim, contra as leis, né? Que ela merecesse sofrer ali aquele grande pesar. Nesse momento nos cabe a grandiosa reflexão de não atribuir o mal a quem quer que seja. E não é um exercício fácil, não é um exercício simples de fazermos, porque nós somos seres em constante evolução, né? Seres que estamos aqui neste planeta Terra para o aprendizado. Estamos aqui porque aqui é uma escola, né? Um planeta de provas, de expiações. E esse nosso lado humano, ele é muito sensível. Assim como ele é sensível a reações amorosas, né? Nós gostamos muito de sermos bem tratados, de sermos acolhidos, como quando somos tratados de forma respeitosa, de forma amorosa. Costumamos até ficar mais próximo daquelas pessoas que nos tratam bem. Da mesma maneira que nós também somos sensíveis quando somos tratados de forma mais assim, nociva, mais rancorosa, quando nos sentimos ofendidos, quando alguém nos traz uma ameaça, né? Quando nos sentimos ameaçados, também ficamos sensibilizados. Mas o grande aprendizado que existe em toda essa nossa jornada é compreendermos que nós podemos fazer crescer aquele sentimento quando nos sentimos magoados e ofendidos, à medida que nós valorizamos aquele ato, né? Quando conseguimos sair do nosso funcionamento emocional para perceber que muitas vezes, quando existe uma ofensa, quando existe um julgamento, né, nós não podemos atribuir o nosso sentimento no sentido de mudarmos os nossos sentimentos, porque o outro nos trata assim. Então veja, se eu começo a sentir raiva porque alguém me destratou, é como se essa pessoa tivesse a capacidade de mudar em mim o que eu sinto, né? Pudesse conseguir transformar dentro de mim um sentimento que não é ali tão apropriado, que não é necessariamente aquele que eu desejo atribuir à humanidade. Então, não devolver com o mal é ter a capacidade de compreender os limites do outro também. Esquecer é uma outra esfera, né? Todas as vezes que nos acontece uma ação, né, emocional também, nós guardamos na nossa memória, nós fazemos um registro. E estudando com mais afinco a doutrina, nós sabemos que tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa jornada evolutiva fica também na nossa memória. Então não é algo que é apagado rapidamente. Nós podemos trabalhar para esquecermos o mal que nos foi feito. E isso é um processo extremamente longo. Não é porque somos espíritas, porque estudamos a doutrina, porque nos envolvemos com as causas de benevolência, de compaixão, de humildade, que nós já conseguimos de pronto essa elevação. Esse é um despertar da nossa caminhada. Se estamos andando pela rua
e caímos e ali fazemos um machucado na nossa pele e ali abre como um ferimento, aquele ferimento ele vai necessitar de um cuidado para que aquela pele possa se refazer, se recompor e se estruturar novamente. É óbvio que nesse processo, se nós ficamos ali mexendo no ferimento, ele vai demorar mais para cicatrizar. Da mesma forma são as nossas emoções. Quando nos sentimos ofendidos, costumeiramente, nós temos o ímpeto de ficar lembrando, né? Quando estamos magoados, quando a ofensa chega ali nos nossos corações. Então ficamos relembrando, ficamos revivendo aquele momento. Por muitas vezes necessitamos até falar sobre o assunto. Naquele primeiro ato, isso acontece porque precisamos muitas vezes elaborar, entender o que aconteceu. Mas precisamos ter atenção do quanto isso se repete, do quanto fazemos esse funcionamento mental se repetir ali ao longo dos dias, muitas vezes meses, anos, décadas, né? E quem dirá até encarnações, não é verdade? Porque nós vamos alimentando aqueles sentimentos em nosso ser. Então, temos que tomar o cuidado e trabalhar com certeza no propósito de esquecer as ofensas, né? Num primeiro momento, a nossa primeira prioridade, vamos colocar assim, né? A nossa primeira tomada de decisão na melhora desse sentimento seria não retribuir com o mal. Esse já seria o primeiro start, né? A primeira questão que vamos desenvolver. E num segundo momento, trabalhar para esse esquecimento. Para trabalhar para de verdade nos libertarmos de algo ruim que nos aconteceu. Mas também podemos, abordando aqui no tema, pensarmos no auto-perdão. Quantos de nós ainda alimenta sentimentos, processos que passamos em nossa história que ficam ali, remoendo, né? Ficamos revivendo num ato que praticamos erroneamente e que ficamos ali, ao invés de trabalharmos para uma ascensão, para um patamar, para subirmos mais um degrau na nossa evolução, ficamos nos culpando, né, nos desmerecendo, nos sentindo inferiores por algum ato que tenhamos feito de mal para o outro ou para nós mesmos. Então, também podemos, diante desse tema, trabalhar a necessidade do auto-perdão, nos colocando como pessoas, né, humanas, que acerta, que erra, que tem defeitos, que tem qualidades, mas que tem, sobretudo, a possibilidade de evoluir e de crescer cada vez mais aí na nossa jornada. Que possamos jamais, em momento algum, perder de vista o quanto esse despertar da evolução, ele segue de maneira paciente, no sentido de que é lento o nosso progresso de evolução, e o quanto precisamos das pessoas, dos relacionamentos e das oportunidades para o nosso crescimento pessoal. Agora, é claro que trabalhar tudo isso não é uma tarefa tão fácil, tão tranquila, e com certeza nós precisamos ali ter um respaldo muito grande de fé, de amor, né, dessa elevação de pensamentos, de conseguirmos nos colocar no lugar do outro, de conseguirmos compreender também as raízes do sofrimento humano, né, trabalhando a empatia do quanto erramos e do quanto o outro erra também. Divaldo nos presenteou com uma história
que eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade, eu acabo contando, de uma senhora chamada Maria Modesta. Ela viveu no ano de... Essa história se passou ali em 1930, em Uberaba. Maria Modesta é uma senhora muito assim amada por todos ali que convivia, porque ela tinha um ar seguro, tranquilo, amoroso de tratar as pessoas. E num dado momento ela exercia um trabalho muito forte ali na cidade, na catedral da cidade. E num dado momento, um episódio da sua vida, ela começa com um mal-estar, apresentar alguns sintomas que pareciam assim paranormais, e até que ela é levada ao psiquiatra Dr. Inácio, que nós temos profunda reverência por tanto que ele contribuiu aí, quando contribui, né, com a psiquiatria, com base para a psicologia à luz da doutrina espírita, e ela teve a oportunidade de ser levada a uma consulta com ele. Ali na consulta, num processo meio que de uma hipnose, um desdobramento, o Eurípides Barçanufo consegue se manifestar ali para o Dr. Inácio e diz a ele que ela tem uma mediunidade muito ostensiva, que ela precisava trabalhar com essa mediunidade para que aquele sofrimento apresentado ele pudesse se sanar. E quando ela volta à consciência naquela consulta, o Dr. Inácio diz a ela desse movimento, dessa tarefa de trabalho com a espiritualidade que ela precisaria estar fazendo, e ela aceita de pronto. Então ela toma a decisão de abandonar os trabalhos que ela fazia ali na catedral, trabalho religioso vinculado à catedral da cidade, e passa a trabalhar num centro espírita. Desenvolve a sua mediunidade, o seu trabalho segue, vai fluindo, né, se elevando, ela vai aprendendo, vai estudando, sempre muito centrada, sempre muito harmoniosa com os sentimentos. No dia do seu aniversário, eis que a surpresa que chega ali, na casa espírita onde ela trabalha, um presente, né, uma caixa grande assim, e um dizer, né, um bilhete, dizendo que aquele presente era da sua amiga, né, de tempos remotos religiosos, que desempenhava o trabalho com ela naquela igreja, e que dentro do presente estava aquilo que ela realmente merecia. Então, tomada pela surpresa, né, e curiosa também, ela abre o embrulho no que se apresenta um vaso de porcelana muito fino, muito bonito, e todos olham ali, só que dentro do vaso tinha fezes. E ela se surpreende, e para apaziguar aquela situação, para que todos não manifestassem o que estavam achando, ela fecha o presente, não fala sobre o assunto, mantém a sua serenidade, e passou. Passado um ano, na época do aniversário daquela amiga, né, daquela suposta amiga, ela decide também enviar um presente. E ali ela pede que envie um vaso, né, ela organiza um vaso com rosas de uma beleza inestimável, né? As rosas muito bonitas, muito vivas, e ali ela pede que entregue até aquela amiga. E faz também um bilhete. E neste bilhete ela coloca: eis aqui uma retribuição pelo presente que me ofertou em outrora. O que estava dentro do meu presente, eu coloquei ali numa roseira. Eu cultivei essa roseira, e o fruto dela, né, o quanto ela pôde crescer bonita e viva e fortalecida, eu lhe retribuo
através desse presente. Então, encantadora, de fato, né, há de se entender porque ela é sempre muito reconhecida ali na cidade, ou seja, aquele presente que ela recebeu com fezes, né, veja, poderia ser algo dela se sentir ofendida, dela ficar remoendo. Ela fez aquilo como se fosse realmente um adubo para que aquelas flores pudessem ser cultivadas e crescerem e revigoradas e ofertar para aquela que seria a sua suposta ofensora, né? Mas é o entendimento, né? Essa história nos deixa um bálsamo real, concreto, um exemplo vivo das palavras do Mestre Jesus, né? De tudo aquilo que aprendemos na luz da doutrina, do quanto podemos seguir não retribuindo o mal com o mal, mas fazendo exatamente o contrário. Esse seria o nosso primeiro passo para a nossa evolução e com certeza para essa grande reflexão aí sobre o perdão. Que possamos levar esse ensinamento adiante, que possamos contar essa história, se fizer sentido em algum momento da nossa vida, para mais pessoas. Divaldo nos ofertou com tanta riqueza de conteúdos, imagina, não conseguimos nem passar 1/3 daquilo que ele consegue representar de tanto amor, mas seguimos aqui a nossa jornada, gratos, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade de aqui estarmos reunidos. E se nos for permitido mais vezes, mais encontros nessa casa de luz. Que assim seja. Graças a Deus.